Olá, colorides! Boa noite! Sejam todas bem-vindas. Gratidão a todos que estão aqui. Olha, nossa convidada já está aqui. Gratidão, que um beijo. Antes de eu chamar, né, nossa convidada que já está aqui, maravilhosa, quero falar um pouquinho do porquê que eu escolhi esse tema, né? Acho que de alguma forma já passou pela cabeça de todos nós pensarmos, né, na questão da adoção e penso também na questão da adoção dentro da comunidade, né, muito recente, ainda 10 anos, né, muito recente, o Supremo Tribunal considerar favorável, né, a adoção. Então, nesse mês, que é o mês das crianças, eu fiquei pensando bastante, né, nessa possibilidade da gente tratar um pouquinho de todos os aspectos, né, que envolve a criança dentro da comunidade, né. Tentei trazer um pouquinho aí a questão do bullying, né, para para crianças, né, e o quanto principalmente uma criança LGBT acaba sofrendo bastante bullying. Agora a questão da adoção, né, para casais de relação homoafetiva ou pessoas LGBT em geral que adotam. E aí eu procurei a Keila para a gente conversar um pouquinho, né? Não conheço ela pessoalmente, mas admiro a página dela e acabo indicando para muita gente, né? A própria Marigê, que é produtora e empresária da Rita Von Hunt. Acabei trocando com ela algumas figurinhas da página da Keila e tenho espalhado para sempre que eu posso aqui na minha página, né, ou para pessoas no geral que conheço. E aí fui muito cara de pau e bati lá na página dela para conversar com ela e perguntar para ela se ela toparia fazer uma live comigo para falar um pouco da questão da adoção. Então eu vou chamar ela aqui. É mais uma pessoa que vai entrar na lista de pessoas que ainda quero conhecer pessoalmente, né, que ela foi super recíproca e solícita com o meu convite. Ela aqui, ver se ela já está disponível. Olá! Oi, Tudo boa bem? noite, tudo jóia? Que Obrigada pelas. honra! Imagina, honra minha! Eu sou super fã da sua página, eu adoro as coisas que você posta. Vira e mexe, tô lá olhando, Ai, fuçando. ai, fico feliz. Eu tô numa correria, não tô conseguindo postar com a mesma frequência, assim, né? Correria das coisas mesmo, mas fico Sim. feliz, assim, tudo que eu coloco na página com muito carinho, assim. É você mesmo que cria, é você mesmo que posta, tudo é igual eu É, faço. Sou eu mesmo que crio, eu mesmo que posto, eu que respondo tudo, sou eu que faço tudo. E eu sei que é super corrido. corrida, assim. Mas é mais coisas do dia a dia que a gente tem, no trabalho e tudo mais. Hoje mesmo meu chefe me convocou para trabalhar pessoalmente, aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho um live, será que vai dar tempo? Mas aí deu tudo certo, deu tempo e tudo. Sim. E eu Que prazer grande. agradeço demais o convite. Fiquei feliz com o convite, eu Imagina. fico feliz com os convites que eu recebo assim, pra fazer live. Estou super feliz e me sinto super honrada com a tua presença, de verdade, por ter aceito. Você foi super solícita, e me chamou muito a atenção, sabe? Me chama muito a atenção o teu conteúdo, né? Gosto muito da área do direito, né? É, mas me chamou muito a atenção, assim, o fato de você trabalhar sempre em busca, né, de informar a comunidade, de trazer questões que às vezes as pessoas não sabem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né, e eu acho muito interessante isso, né, assim como eu busco também dar o melhor da psicologia, né, para a comunidade, eu me identifiquei muito com você nesse sentido, né, trazer o melhor do direito para a comunidade também. Sim, sim. Eu, eu gosto também, eu sempre olho também as questões de psicologia, sempre olho a sua página, a página de psicologia, e para entender também.
Eu fiz um semestre de psicologia, né? Eu não concluí o curso, mas eu ainda quero terminar. Então, é um curso, assim, que eu gosto também muito, que me chama muita atenção. Sim, E, enfim, acho que a gente tem muito a somar. sim, com Essas junções certeza. do direito e da psicologia tem muito a contribuir para a comunidade, tem muito a somar. Sim, com certeza. Antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, né, para quem não te conhece, para quem não sabe um pouquinho da tua trajetória. Queria que você se apresentasse. Claro, então, meu nome é Keila, eu sou formada em Direito. Eu não advogo porque eu sou servidora do Poder Judiciário, não posso advogar, atuar como advogada, mas eu tenho a página do Direito LGBTQI e aí a gente acaba pesquisando sobre todos os temas e trazendo a mesma informação. Quando eu resolvi abrir a página, foi com esse sentido mesmo, foi com esse intuito mesmo. Foi logo depois de ter saído aquela decisão do juiz da cura gay, e aquela decisão mexeu muito comigo. E aí eu comecei a refletir sobre o que eu estava fazendo com o conhecimento que eu tinha de direito, em prol da comunidade, em prol das pessoas, em prol delas saberem que elas têm direitos. E aí foi uma coisa que deu muito certo, porque assim que eu abri, no primeiro dia, assim que eu abri a página do Direito LGBTQI, eu tinha 100 seguidores, assim, até o final do dia, e tinha gente com página de mais de 5 mil seguidores fazendo stories, colocando assim, gente, abriram uma página para falar de direito LGBTQI, vão seguir, tal, tal, tal. E aí eu vi como essa atitude de abrir a página significou para as pessoas, sabe? E aí, e aí com esse mesmo intuito que você também tem de você ajudar com as questões emocionais, com a psicologia, trazer, né, trazer o conhecimento, trazer entendimento das pessoas muitas vezes para aquilo que elas sentem, principalmente a comunidade LGBT que precisa muito da questão da aceitação muitas vezes, né? É aceitação, é convívio com família, é convívio na sociedade, né? E aí a gente olha para dentro da gente e fala assim, pera, tanta coisa acontecendo aqui fora e o que eu estou fazendo para ajudar, né? Sim, exatamente a mesma coisa que eu penso. É. E aí foi isso. Aí eu abri a página em 2017 e desde lá estou na página. Teve só um ano que eu fiquei fora da página, foi 2019, porque eu estava estudando para concurso. Mas quando foi 2020, eu falei, eu tenho que voltar com a página, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de pesquisar o tema LGBT, acho que pelo fato de eu ter demorado muito para me assumir, para me aceitar, para contar para os meus pais, né? Que eu só contei aos 30 anos. Eu com 35, 34 na verdade. Também foi super tardia a minha saída do armário para a família, vamos dizer assim. Pois é. Aí eu acho que essa questão, assim, de ter demorado muito me faz querer ajudar pessoas a conseguir, a saberem dos seus direitos e a quererem sair, a terem coragem de sair, né, do armário e lutarem por aquilo que elas têm de Sim, direito à medida que a gente vai conquistando, né? sim. E é isso. A Nath Lopes falou que ela é fã número um da página. A Nath é o meu amor, minha namorada, é meu amor. Prazer, seja bem-vinda. É, É bom a gente sentir que as pessoas que amam a gente tá apoiando, né? Tenho amigos também, tem paciente, tem bastante gente aqui. E é muito legal saber, né? Que tem pessoas que apoiam, né? E se eu puder, com todo respeito à Nath, por favor, nunca pare de postar a página, porque eu não sou fã número um, mas sempre tô lá dando uma olhada nos conteúdos sempre que eu posso. eu fico super feliz, me sinto super honrada. A Nath, ela também tem uma participação muito importante, porque essa página da administração, essa parte da administração da página, de divulgar, é ela quem faz, assim, Ah, com que o maior amor, legal, que né? ótimo. É bom ter gente para ajudar. Eu ainda não tenho esse privilégio, né, de ter alguém para me ajudar, porque eu também sou muito, né, com a agenda toda lotada. Mas, ó,
Amor, fica aí de olho que eu vou precisar depois de ajuda. Se inspire na Nath aí para contribuir com a página. Botar todo mundo de ADM para trabalhar, a família toda. É. E tem uma amiga também que está aqui na página, que é a Anne Claudiane. A Anne também está aqui na página. Que Tá com... legal. Sejam todas bem-vindas. Bom, eu tenho, né, até inspirado muito nas coisas que você posta, né? Tenho tentado me aventurar aí um pouco em algumas questões de direito, né? Um tempo atrás falei sobre o trâmite de alugar casa, né? Que muita gente não sabe, mas é um direito, mas mesmo assim as pessoas sofrem na hora de procurar moradia, né? E agora quis me aventurar um pouco nessa questão da adoção para a população LGBT, né? E não falo só da adoção para casais homoafetivos, mas também falo sobre a questão de repente, uma pessoa homossexual querer adotar, né, sozinha, porque eu dei uma lida, vi também que existe a possibilidade, né, ou uma pessoa trans, enfim, para a comunidade como um todo, né. E aí eu Depende. queria isso, exatamente. E aí eu queria conversar com você um pouquinho, né, entender como é isso hoje, né, e também entender quais são os sofrimentos, né, a parte emocional desse entorno, né, da adoção. Então, acho que o nosso papo vai ser mais ou menos tramitando aí nesse sentido. Então, a adoção, o direito de família, de uns anos para cá, ele tem passado por mudanças dentro dos seus conceitos, dentro dos seus sentidos, né? E uma dessas mudanças é o conceito de família. Família antes era negócio, né? O casamento era um negócio, muitas vezes, não havia amor, não havia afeto. E isso vem mudando de modo que hoje família é sinal de afeto. O fundamento da família é o afeto, né? E nesse contexto é que em 2015 o STF veio e decidiu assim, olha, se a família formada por pessoas LGBTI+, se a união formada por pessoas LGBTI+, constitui uma família, não há razão para criar um óbice em relação à adoção por casais LGBTIA+, né? Não há motivo para se impedir o que casais LGBTIA+, possam adotar crianças e adolescentes, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que, no caso de casais, precisa ser comprovado, a adoção por casais precisa ser ou no casamento ou numa união estável, né? A pessoa solteira também pode, mas no caso de conjunto tem que comprovar o casamento ou a união estável. Enquanto não havia esse reconhecimento das uniões homoafetivas, que eu falo sempre homotransafetivas, para incluir as pessoas trans, Sim. das uniões homotransafetivas, enquanto não havia esse reconhecimento, havia-se muita discussão. Mas em 2011, quando o STF veio e reconheceu as uniões homotransafetivas como entidades familiares, não havia mais razão para que continuasse havendo o impedimento de que os casais homotransafetivos adotassem crianças, né? Não tinha mais o porquê. E aí, inclusive, quando a gente vai para a história para olhar, as crianças antes que eram adotadas, elas eram adotadas muito mais com o intuito de garantir a posteridade daquela família, daquela pessoa, do que visando o bem daquela criança, daquele adolescente. E hoje, o que permeia a adoção é o princípio da proteção integral e do interesse dessa criança e desse adolescente. É isso que está acima de tudo, né? E num contexto que a gente vive, no qual mais de 5.000 crianças e adolescentes aguardando adoção. Desse contexto de mais de 5.000, em torno de 30 estão em lares de acolhimento, né? Porque a gente tem o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. A criança acontece alguma situação que ela precisa ser retirada do seu convívio familiar biológico, digamos assim.
Então, ela pode ir para um acolhimento familiar, no caso são pessoas que estão num cadastro, vamos dizer assim, se colocam na condição de receber uma criança ou um adolescente, elas entram no cadastro de acolhimento familiar, ou acolhimento institucional, que é o abrigo. E, e aí, o que acontece? A gente tem um contexto de mais de 5 mil prontas para serem adotadas, em torno de 30 mil que estão em acolhimento institucional ou familiar, e nesse contexto do acolhimento, pode, em muitos casos, ainda não ocorreu a perda do poder familiar, que é a perda do poder familiar dos pais biológicos, né? Ainda não ocorreu essa perda, e aí elas não estão prontas para uma adoção. Mas mais de 5 mil estão. E num contexto desse, que a gente tem tantas precisando de um lar, e numa matemática que não bate, porque muitas vezes as pessoas que estão no cadastro, né, isso é uma discussão que vem há muitos anos, você bem sabe, em relação às preferências das pessoas que se Sim. candidatam a adotar, né? Criança branca, Branca, de preferência né? bebê ainda, né? Ou bem novinho. O bem novinho, branca, crianças com doentes por alguma questão não costumam estar entre as preferências, crianças que seja pessoa com deficiência também não, né? Então, dentro desse contexto, dentro de um cenário que visa o bem, a, vamos dizer assim, o bem-estar dessa criança, procurar o melhor para essa criança, para esse adolescente, e havendo reconhecimento das uniões homotransafetivas enquanto entidades familiares, não havia razão de ser, como realmente não há, para que houvesse esse impedimento e os casais homotransafetivos não pudessem adotar, não havia o porquê disso, né? Então começaram a haver as decisões, até que chegou a decisão em 2015 do STF, reconhecendo mesmo que casais homotransafetivos podem sim adotar, e isso que tem permeado de lá para cá. Já haviam algumas decisões, as primeiras decisões de adoção para casais homotransafetivos são mais ou menos do ano 2006. 2006 começaram a ter decisões, em 2010 o STJ já estava concedendo, mas aí veio 2015 o STF foi lá e fez aquela decisão que foi um marco mesmo, concedendo o direito dos casais homotransafetivos adotarem. E aí uma discussão que se levantava muito era, mas como é que vai ser o psicológico dessa criança, desse adolescente sendo adotado por casais homotransafetivos, né? E isso é uma coisa para mim tão ilógica, porque eu me considero uma prova de que se fosse pela questão da sexualidade dos meus pais, eu seria hétero assim roxa, porque porque eu fui criada, inclusive, para abominar a homossexualidade, né? Minha mãe é uma das pessoas mais homofóbicas que eu conheço. E minha mãe me criou nesse contexto, assim, para só de passar na minha cabeça ser lésbica, eu já ia direto pro inferno. E fazendo um parênteses, assim, um parênteses assim, de história minha, engraçado que a minha família, até os meus 18 anos, não falavam da minha tia, porque minha mãe tem uma irmã que é lésbica, né, e se assumiu em 86, mais ou menos. E até os meus 18 anos, ninguém falava da minha tia como alguém gay, lésbica, LGBT. Só falavam para mim assim, sua tia só anda com quem não presta. Nossa. Então, eles queriam, eu fui criada assim, para pensar que a minha tia, e para pensar que gay, lésbica e tudo mais, era tudo um bando de promíscuo e, sabe, Sim. de pessoas que iam para o inferno e eram abomináveis a Deus. E eu sou prova, então, de que essa coisa, de que a sexualidade dos pais influencia é furada. Porque, mesmo dentro de todo o contexto que eu vivi, eu sempre senti atração por meninas, né? E desde criança tinha esse sentimento, essa coisa e tal. Mas aí veio essa discussão, né? E precisaram vir estudos nos Estados Unidos, para dizer que não tinha nada a ver, que a questão
da sexualidade dos pais não influenciam crianças e Não, todo adolescentes. mundo seria hétero, né? Todo mundo nasceu de casais héteros. Todo mundo Exato. seria hétero. É uma coisa tão ilógica, né? Quando você para pensar que ainda foram fazer estudos sobre isso, mas ok, É né? tão óbvio, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. É, é óbvio mesmo, assim. Enfim. E aí, nessa história, foram feitos estudos e vendo que não tinha absolutamente nada a ver e que as questões que surgiam no contexto da homoparentalidade eram as mesmas questões que surgiam dentro do contexto da heteroparentalidade, né? Não havia influências diversas, diferentes, por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero, né? Uma coisa que eu acho que a gente, na verdade, assim, claro, a gente precisa melhorar em todos os aspectos, mas uma coisa que eu vejo por um lado feliz e por outro não, é quando eu ouço assim, ah, fulana é uma mulher trans e tem duas filhas trans de adoção, porque a juíza, quando soube de uma criança trans, ligou para ela. Aí eu falei, que ótimo que essas duas crianças encontraram um lar, mas que mais maravilhoso vai ser quando a gente falar assim, aquele casal hétero adotou aquela criança trans, Sim, né? Quando a gente conseguir se abrir para aquilo que está fora da nossa realidade, porque a gente vive, os casais hétero, né? A comunidade heteronormativa vive aquele meio deles fechado e não se abre para outras possibilidades, né? A gente também acaba que a nossa comunidade acaba reproduzindo muitos comportamentos feitos lá fora. Mas é isso. Vem essa discussão em relação a esse contexto, mas hoje o que se busca é a melhor alternativa, né? A melhor solução para essa criança e para esse adolescente. E nesse contexto não há que se criar diferenças entre heterossexualidade e homossexualidade, né? sim. A Lívia colocou que tema lindo, Thaís. Gratidão, Lívia. Espero que você fique aqui e compartilhe também com a gente seus pensamentos. Keila, eu li uma questão, né, que me chama muita atenção. Eu acho que né, a gente precisa pontuar que, no caso de repente haver alguma restrição, né, da adoção por casais homoafetivos, né, seriam restrições que seriam também feitas para casais héteros, né? De repente, o juiz Existe entende que não é um lar bacana, né? Por alguma questão que viola os direitos humanos ou por a criança mesmo não se identificar com esse casal, nesse sentido existe a restrição, mas não por ser um casal homoafetivo. Exatamente. Existem as regras, né? Então, por exemplo, o artigo 29, se não me engano, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a pessoa que quer adotar, que é candidata a adotar, ela tem que ter um lar que tenha condições de acolher aquela criança e ela tem que ter um motivo. E o artigo 42, ou 43, se eu não me engano, fala que tem que ter um motivo justificável para aquela adoção. Pontuar. Perdão. Oi, tinha travado, voltou. É, então você vai passar por um acompanhamento e lá eles vão te questionar qual é a razão que você quer adotar, quais os motivos. Então, por exemplo, um motivo que pode não ser bem visto. Ah, eu quero adotar porque eu me sinto só. Tá, Eu quero adotar porque na minha velhice eu quero que essa criança cuide de mim. O tá. que você precisa buscar é é o bem-estar daquela criança. Você tem que olhar para aquela criança, para aquele adolescente, como alguém que você quer acolher e dar e dar uma realidade diferente para aquela criança, aquele adolescente. Não é você ser suprido, Sim, entende? sim.
né? Não quero, É, por exemplo, pensar em adotar porque não tenho, eu tenho heranças, não tenho para quem deixar, quero deixar para alguém. Isso eu acho que não é um motivo para que você olhe para a criança, né? Acho que principalmente você tem que pensar que aquela criança precisa essencialmente de uma família, de amor, de afeto, e você é uma pessoa capaz e competente o suficiente para isso. exato. Então, são algumas razões que você vai ser questionado e pode ser que você não se encaixe naquele, que você não se encaixe, que você não seja habilitado, porque ó, você entrega a documentação, aí lista lá no ECA tem um conjunto de documentações gerais, né? Por exemplo, você vai procurar a vara da infância da juventude, você tem o desejo de adotar. Aí você vai levar a cópia autenticada da sua certidão de casamento, ou união estável, ou certidão de nascimento, caso você seja uma pessoa solteira. Aí você vai levar a cópia do seu RG e CPF. Você vai levar comprovante de renda, residência. Você vai levar um atestado, um laudo, comprovando suas boas condições mentais e tal. Você vai levar um documento comprovando que você tem o nada consta cível das varas cíveis e o nada consta também de antecedentes criminais. Aí você leva na vara da infância e da juventude. Você vai passar, o Ministério Público vai avaliar, você vai passar por uma equipe, você vai ser questionado. Depois disso, vai passar pela mão de um juiz que vai decidir pela sua habilitação ou não para aquela adoção, entende? É um E super aí, processo. Nossa. é, que a lei diz que esse processo de habilitação, né, envolvendo o parecer do Ministério Público, o parecer multidisciplinar para chegar no juiz e o juiz decidir, é um prazo que deve ir até 120 dias, podendo ser prorrogado. Tá. Né? Mas não são as realidades. Prazos não são coisas assim tão cumpridas à risca. O Brasil sabe que aqui não funciona. É, os prazos, assim, eu tenho amigos que estão esperando há 3 anos. Nossa. Tenho amigos que foi muito Gente. rápido. Tenho amigos que foi muito rápido, mas tem amigos que estão esperando há 3 anos, né? Então depende da situação, depende do perfil que te enxerguem, que vejam em você. Agora, simplesmente pela questão da orientação sexual ou da identidade de gênero, não. Aí você não pode haver um impedimento para adoção em decorrência disso, porque aí entra o conceito, vale esclarecer. Oi. Travou aqui de novo um pouquinho. Ele tá ouvindo? Travou aí para vocês também, gente. Se alguém puder me escrever aqui no chat, eu não estou conseguindo ouvi-la e tá dando uns tremidos na tela. Você está conseguindo agora? Oi, voltou. Voltou? Será que é a minha Eu estava internet? Não sei. Teve um dia que foi a última vez que eu tentei fazer uma live, amor, eu estava estranhando porque eu já estava com meia hora, quase meia hora de live e só tinha uma pessoa na sala, que era eu. E aí Natália virou para mim e falou assim, amor, sua live não está aparecendo. Não está aparecendo que você está em live. Nossa, Por você isso que eu ficou um fiz tempão lá falando sozinha. coisas de Instagram. Mas agora, Entendi. para mim, eu estou te vendo e estou te Voltando. ouvindo. Tá, agora para mim também tá melhor. A última parte que eu vi foi quando você falou que você tem amigos que estão esperando aí, né, há 3 anos e tem pessoas que já estão um pouco mais rápido já aconteceu. Aí eu estou falando, mas o impedimento para adoção não pode ser por motivo de orientação sexual e identidade de gênero, Tá, porque aí configuraria o preconceito, e aí eu falei que hoje é crime, sim. né? Discriminar
alguém por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. Tá, certo. E aí, nesse caso, né, teria como entrar com algum outro recurso, né, de repente fazer alguma outra coisa para que seja revertido e a pessoa consiga conseguir prosseguir com a adoção? Sim, tem a possibilidade. A pessoa vai, por exemplo, vai ter a decisão judicial. Essa decisão judicial de habilitação ou não, é porque, assim, não é uma coisa feita só por uma pessoa, né? Então, é o Ministério Público, a equipe disciplinar, multidisciplinar, chega para o juiz, ele decide. Se você quiser recorrer disso, aí você tem os meios de recorrer dentro desse processo de adoção, viu? Legal, bacana. E a criança, quem vai adotar já conhece a criança antes desse processo de habilitação ou não? De repente precisa passar por todo o processo quando você se considera habilitado e aí você vai de encontro à criança ou conhece alguns abrigos, algumas instituições até sentir a criança que faz seu coração bater mais forte. Então, depois que você leva os documentos, passa pela avaliação da equipe interprofissional, participa do programa de preparação, tem o Ministério Público, a análise do requerimento pela autoridade judiciária. Aí o juiz vai e fala, está habilitado para adoção. Aí você vai ser inserido no Cadastro Nacional de Adoção, como Ah, uma pessoa, tá. como uma pessoa candidata a adotar. Ah, Existe legal. hoje, existe hoje o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O objetivo desse sistema é juntar dados, vamos dizer assim, é fazer uma compilação dos dados relativos a quem quer adotar, em relação às pessoas que querem adotar, e em relação às crianças e adolescentes que estão aguardando adoção. Então, tendo essas duas bases, porque a lei fala que os tribunais de devem fazer a anotação desses dados, dessas crianças, dessas pessoas, e isso é lançado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí, dentro desse sistema, tem o Cadastro Nacional de Adoção. Quando você recebe a habilitação positiva para adoção, você é inserido nesse cadastro. E aí, começa-se a procurar uma criança adolescente dentro daquele perfil que você está, se você estiver procurando por algum perfil, dentro daquele perfil que você está procurando. E aí, inicialmente, sendo encontrado, pode-se começar uma aproximação. Dando certo essa aproximação, pode-se começar um período de estágio de convivência, um período de convivência, que pode ser de até 90 dias, para a adoção aqui no Brasil. No caso de adoção estrangeira, pode ser de 30 a 45 dias, mas para adoção aqui no Brasil é de até 90 dias, é um período de convivência que pode ser prorrogado também. E aí você começa a ver essa criança, conviver com ela. E aí, quando passa esse tempo do estágio de adoção, do estágio de convivência, acabou o estágio de convivência, a pessoa tem 15 dias, a pessoa ou o casal tem 15 dias para entrar com pedido de adoção, Tá. com processo de Nossa. adoção. É um processo, entendo que moroso, né? Vamos pensar no tempo, né? Até documentação ser aprovada, etc. Aí depois até conhecer a criança, e passar pela questão da convivência, etc. Fico pensando que no quanto de sentimento emocional, né? É, essa sensação de ansiedade, né, e toda a questão de espera, toda a questão de, né, o afeto pela criança, etc, até conseguir tudo isso quanto gera, né, de sofrimento, de angústia, enfim. Com certeza. E há várias críticas em relação ao nosso sistema, porque ao mesmo tempo que ele quer proteger, e está super certo em proteger o interesse da criança e adolescente, acaba exagerando nas burocracias, né?
sim. Mas, como eu falei, assim, eu conheço casais que conseguiram estar com tudo pronto em, sei lá, 3 meses. Já Nossa. estava tudo, Então, depende muito desse processo, que é o da habilitação e desse processo da convivência. E aí é cada caso. E aí cada caso é um caso. Não há uma regra, sabe? Não é assim, são 120 dias cravado para a habilitação, depois são 90 dias cravado para podemos ser prorrogado por mais 90 dias. Não, não há uma regra, não é algo assim rígido, né? Sim, É conforme aquele processo for acontecendo mesmo. sim. Pelas questões que eu estudei, né, por tudo que eu me preparei aí para a gente poder conversar um pouquinho, e também, né, por questões de convivência, etc., entendo que o mais importante é a criança, né? Em todo esse processo, em todos os trâmites, o mais importante é a criança e a criança se sentir, né? A criança ou o adolescente, né? Se sentir acolhido, se sentir é, bem diante do casal, das pessoas ou da pessoa que vão passar por esse processo de adoção, né? Você chegou a acompanhar de perto alguma algum processo de adoção para pessoas LGBT? Eu conheço os processos de adoção que deram super certo, assim, pela ABRAF, né, por conta da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Eu sou coordenadora regional Centro-Oeste. Então, por exemplo, o Saulo, que é o presidente nacional, o Saulo tem o Telzinho. O Telzinho é uma graça, é um lindo. Dois amigos também muito queridos, o Alexandre e o Nelson, fizeram uma adoção tardia, inclusive, adotaram um adolescente de 12 anos e o irmão dele, que tinha 1 ano na época. E foi muito bonito, assim, quando você ouve o relato deles, tem até uma live que eu fiz com o Alexandre, ele falando de adoção, da experiência deles, e ele se emociona em vários momentos, porque sabe aquela família, coisa linda, que experiência maravilhosa de adoção que eles têm, sabe? E o mais velho, quando ele tinha 12 anos, né? Então ele foi perguntado. A lei fala isso, né? Que os maiores de 12 anos, eles vão ser ouvidos. E os menores Sim, também, na medida da consciência deles, para entender aquilo que precisa ser decidido, o que vai ser perguntado. Mas os maiores de 12 anos, eles estão questionados se eles querem. E ele foi chamado. E perguntaram para ele, olha, é um casal de homens. Você tem algum problema? E ele virou e falou assim, nenhum. A única coisa que eu desejo é ter uma família para mim e uma família que cuide do meu irmão. ai, que E, coisa linda. Estou super é, e, emocionada também. e eles são lindos, sabe? Aí tem também a Nayara tem 2 filhos que ela adotou também na adoção tardia. Inclusive, ela tem uma página no YouTube que ela fala sobre isso. Ela tem uma página que eu descobri essa semana no Instagram que ela abriu também, de famílias, falando de adoção e tudo mais. E aí, então, assim, é claro que quando você fala de uma adoção, o Alexandre, esse amigo meu que adotou os 2 filhos, ele fala assim que quando você tem uma criança, quando você gera uma criança, quando a pessoa gera uma criança, a criança ela vai de dentro para fora, né? Aí ele fala que a adoção vem de fora para dentro e entra dentro Ai, de você, né? Então, dentro desse contexto da adoção, é claro que a gente tem que pensar assim, que é você que está adotando com suas características e que existe um ser que você está adotando que também já tem as suas características e muitas vezes personalidade também, porque uma criança de 2, 3 anos, e você como psicólogo vai saber falar melhor do que eu, ela já desenvolve características, sim, né? E na adoção tardia, mais ainda. Então, aí é realmente uma junção de uma consciência, assim, de que você tem, de você querer ser,
você querer a parentalidade, né, no caso dos casais, a homoparentalidade, você querer essa parentalidade, desejar muito isso, né? E saber que você vai estar acolhendo alguém, mas que você também vai estar sendo acolhido. Que é uma troca, né? Sim, com certeza. Não consigo Né? não me emocionar. É. Mas eu tenho vontade de adotar também. Sim. Eu tenho Eu vontade de acho, adotar também. fiz um estágio na época da graduação numa instituição, né? Num abrigo. E tinham desde os menorzinhos, né, de berçário mesmo, e a gente acabava observando, né, que tinha essa passagem muito mais rápida do que as crianças que já estavam lá desde mais novas até os adolescentes, né? E os adolescentes já estavam naquela ansiedade de eu não vejo a hora de fazer 18 anos porque eu vou poder ser livre, eu vou poder ter a minha casa e eu não vou precisar mais ficar aqui, etc. Eles já não aguardavam mais a adoção, né? E me é muito forte essa questão do sentimento de rejeição, né, dessas crianças, né? E do quanto, de repente, a gente nós como seres humanos, né, como país, como população, nós poderíamos ser mais e melhores, né, para todas as pessoas humanas, né, e ter um olhar também para essas crianças, né, e adolescentes, que gente, essas pessoas, né, já passaram por tanto sofrimento, né, já passaram por tantas questões, né, quanta gente também queria ter uma família, né, e aí tem esses preconceitos aí de porque casais homoafetivos não podem adotar, pessoas, né, LGBTs como geral não pode adotar, eu já não gostaria de trazer isso, né, nessa semana, nessa live, né, ainda mais no mês das crianças, que a gente pudesse refletir não só por essas crianças que já têm uma família, mas por crianças também que desejam ter uma família, né? Sim, e dentro disso que você está falando, olha, hoje, atualmente, e isso é de uma matéria que saiu agora, e foi feita agora pelo CNJ em outubro, dia 10 de outubro, saiu uma matéria do CNJ, que hoje existem mais de 8.000 adolescentes acima de 15 anos em abrigo. 8.000. 8.000 adolescentes que já não têm mais, talvez, esperança de que vão receber um lar, de vão ter um lar, Sim, né? sim. E mais de 5.000 entre 12 e 15 anos. A maioria do Nossa, sexo masculino, porque a maioria dos adolescentes são sexo feminino, são, são femininos, sim. né? Há várias questões, assim, que precisam ser analisadas, né? E muitas questões de, de cunho emocional mesmo, porque até mesmo quando eu converso com algumas amigas minhas, eu tenho uma amiga minha que ela é mãe, ela teve uma neném gerada esse ano, mas quando ela falava em ter uma filha, ela dizia que é porque ela não queria ser sozinha. E eu falava assim, é claro, eu não falei para ela assim, não, mas não é um ponto de partida bom. E isso reflete na questão da adoção. Porque quando você pensa assim, que você quer uma adoção simplesmente para preencher a sua falta, aquilo que você quer, você cria tantas coisas e tantos entraves e tantos obstáculos dentro de você e não se abre para aquilo que para a possibilidade de poder ser uma adoção tão feliz como foi a do Alexandre, com a adoção de um adolescente de 12 anos e que eles são tão felizes hoje. O Alexandre é louco pelos filhos, é apaixonado pelos filhos. Assim. É bonito de ver, assim, sabe? É bonito de ver. Perguntaram de quando foi a live, né? A Marina tá perguntando quando que foi a live do Alexandre, que dia foi? Se você saberia Ah, na dizer, live eu acho. do Alexandre? Nossa, tá lá no meu IGTV.
da minha página, no IGTV da página do Direito LGBT, lá vai ter adoção. O tema é adoção e amor, adoção e muito amor, alguma coisa assim. Eu fiz essa live com o Alexandre, se eu não me engano, em junho. Em Aí tá aí junho. a resposta para quem estava perguntando sobre a live. A gente tem que dar uma olhadinha na página da Keila, Direito LGBTQI, né? E dar uma Direito, olhadinha lá para ver se acha. então, lá no IGTV. Está lá com o tema de adoção. E a E, psicóloga Lívia falou que dói o coração a confirmação desses dados, né? Que ela sempre percebeu a adoção como um ato de gerar um filho com o coração e muito afeto. exato, exato. É um ato de gerar um filho com coração e muito afeto. E quando você adota, você já vem com uma consciência da questão da parentalidade, né? Porque muitas vezes o filho gerado, ele vem gerado sem você esperar. Mas a adoção não. A adoção, ela é fruto de uma decisão. Mas você precisa só permear qual a razão dessa decisão. É porque você Sim, quer acolher? É porque você quer olhar aquela criança e ver aquela criança como ser que tem assim, o direito também de ser feliz, o direito também de ter um lar, o direito de ser amado, o direito de ser compreendido. Não vai ser um ser perfeito, como você também não é, sim. né? Já vem com uma. A gente precisa, né, sempre ter consciência que já vem uma carga, né, genética, de emoção, né, da gestação, do que a criança passou na primeira infância dela, né, quando a gente está falando de adolescente, né, dessa construção desse ser humano. Então, a responsabilidade nesse sentido acaba sendo muito maior, por isso a gente precisa olhar, né, se pessoas têm querem desempenhar esse papel de aumentar a sua família, né, de poder multiplicar esse amor que elas sentem, né. Entendo que existe uma proteção, mas eu penso que de repente a gente poderia fazer as coisas de uma forma a contemplar muito mais os sentimentos envolvidos, né, e não só a prática burocrática desse processo, né. Com certeza. Muito mais, ainda se precisa olhar muito mais por esse ângulo da questão Sim. dos sentimentos envolvidos, muito mais. E eu fico com o coração partido também quando eu penso assim, a Amor respondeu, o tema da live, famílias LGBT, adoção e amor. Famílias LGBTQI+, adoção e amor. Esse é o tema da live que eu Aí, fiz com o Alexandre. Marina, a, a, a Nath já trouxe mastigadinha, é só entrar no IGTV da Keila. E que eu estava falando, você vai lidar com adolescentes que não sabem nem dar amor, porque eles não receberam também. É muito Exatamente. interessante essa questão, porque eu achei eu ia, antes da pandemia, eu ia a alguns grupos, um grupo de constelação familiar, e eu não vou saber explicar muito bem, acho que você vai saber explicar talvez melhor do que eu, mas eu vou falar aquilo que me marcou, que foi a questão da ausência do pai, especificamente da parte paterna. Existe a questão de se dizer que a criança precisa da, do lado materno e do lado paterno. O que cientificamente, por pesquisa, já se comprovou que não necessariamente isso quer dizer uma mãe, mulher e um pai, homem. Até porque em muitas famílias heteronormativas, inclusive, a mãe assume muito mais essa coisa do controle, essa coisa do limite, né, do que o pai. Então, isso cai por terra esse tema de que tem que ser a mulher com o exemplo materno e o homem com o exemplo paterno. Mas aí a gente vê lá na constelação e ela fala da questão de você, da ausência desse lado paterno, como tira, como é que eu vou dizer, como tira o suporte, vamos dizer assim, como tira
a sensação de segurança da pessoa. Exatamente. Exatamente. A figura, né, do paterno não é necessariamente a figura impositiva, mas sim a figura de segurança, né? É o super-herói que vai te salvar de qualquer medo do mundo. E a figura materna não é necessariamente a da mãe, mas sim do colo, do aconchego, do carinho, né? E que muitas Isso, famílias, na verdade, elas acabam é, suprimindo uma dessas figuras, né? Como a gente sempre diz, né? Ninguém substitui o pai, ninguém substitui a mãe, mas a gente pode ter um outro tipo de afeto modelado nesse lugar. E aí a gente pode, né, fazer com que outras pessoas ofereçam esse papel para a criança, porque é disso que ela precisa, né, do carinho e da segurança. exatamente. E aí, eu me identifiquei muito quando a consteladora falou dessa questão, porque quando eu tinha ainda, vamos dizer assim, o acolhimento do meu pai, eu me sentia mais protegida. No momento que eu deixei de ter o acolhimento do meu pai, eu me senti meio agora sou eu por mim e eu que tenho que me virar no mundo. Agora, imagina um adolescente que nunca teve. Sim, exatamente, né? E aí é aquela situação, é aquele contexto que você precisa entender que é um ser que muitas vezes você vai ter que ensinar até o amor. Sim, porque as figuras de pai e mãe, né, das casas de acolhimento, né, é, geralmente são as pessoas mais impositivas, né, o tempo todo colocando limite, você tem hora, né, você não pode sair, você pode sair, mas funciona mais como pessoas que controlam a porta de entrada e a porta da saída e os horários do que essas figuras de dar amor e dar afeto, né? E aí, nesse sentido, eu acho que o mais importante é a gente ter pessoas que deem esse tipo de segurança, esse tipo de afeto, do que realmente é, modelem aí numa figura mais de carcereiro, mais de controlador, mais de chefe, né? Com A, certeza. a Gia Alvarenga colocou que ela está aprendendo muito com essa live, de longe imaginava tantas questões. As questões do emocional, são muito mais, né? Fora que a gente não falou ainda uma série de coisas, né? A representação que a figura paterna e materna tem no jeito da pessoa ser, né? Ela vai se tornar uma pessoa muito mais afetiva, muito mais é, repressora, opressora. A figura de materna e paterna, ela acaba dizendo muito o que a gente é, né? A gente aprende muito se espelhando no pai e na mãe, né? Ou em pessoas que representam esse papel. E se a gente não tem, né, uma criança que cresce institucionalizada, ela não tem essas figuras para moldar, modelar o seu comportamento, né? Isso. E ressaltando que a questão que a gente está falando da figura materna e paterna não necessariamente pai e mãe, Sim, né? exatamente. Mas pessoas que Colo, representem esse papel. que represente o colo, o aconchego e também represente o limite, né? A Sim, segurança, né? sim. Enfim, muita coisa, gente, Exatamente. para Com melhorar a nossa. certeza. Com certeza. E a gente tem bastante coisa para falar também. Eu acho que a gente tem que marcar mais lives para a gente bater vários papos sobre isso. Bora. A gente está com o tempo já no limite. Eu acabei, né, mais uma vez aqui me intertendo no assunto e nem vi a hora passar. Mas eu gostaria de pedir, antes de me despedir de você, que você deixasse, né, um recado para essas pessoas que querem adotar, né, as pessoas LGBTs e mais que estão nos vendo agora ou vão nos ver depois, que querem passar por adoção. O que você pode dizer para essas pessoas? Olha, eu posso dizer para as pessoas que eu também tenho o desejo grande de ver essa experiência da adoção, de ver essa experiência desse amor que vem de fora para dentro, assim, e que é uma conquista, né? É um, é um doar seu e é um doar do outro, é uma conquista sua, é uma conquista da outra pessoa. E o nosso sistema ele não é perfeito, infelizmente ainda tem muitas coisas para melhorar, muitas coisas mesmo. Mas se você tem um desejo, não desista. Tem muita criança e muito adolescente sonhando uma oportunidade de ter um lar,
sabe? E quando você for para essa decisão, tente ao máximo limpar o seu coração de de todas as reservas, todos os medos e todas as reservas, e se entrega, sabe? E se entrega para uma experiência que pode ser uma experiência de profundo amor e de um amor novo, um amor, como o Alexandre falou, ele falou assim, olha, eu senti, quando eu vi os meus filhos, aquele amor saindo e entrando em mim, assim, e veio e ficou, e entrou no meu coração e ficou, e ele falou para mim, e eles são meus filhos, não importa o que eles fizerem, eles são meus filhos e eles nunca mais vão sair daqui. Sabe aquela coisa assim, que emociona? E não Já desista, estou. e não desista. Ainda que demore, ainda que leve um tempo, não desista. Continua tentando, que às vezes o sistema burocrático, mas uma hora chega. E fico Sim, feliz pelas pessoas que agradeceram pela live, sim. que gostaram do papo. Sim, eu estou e sou muito grata por esse momento, né? Me emocionei diversas vezes, não tem como, né? Eu acho que quando a gente fala de amor e de afeto, eu me coloco muito, e não só por ser psicóloga, mas eu tenho muito natural em mim essa empatia, né? E me coloco muito no lugar dessas crianças e dos adolescentes, fico me pegando assim, sabe? Né? O que será que uma criança nesse momento deve estar passando, né? Institucionalizada, aguardando por uma família que vá amá-las. Então, gente, a gente tem amor é para multiplicar, né? Não é para ficar só com a gente. A gente pode, a gente dividir para todo mundo, ainda sobra muito amor dentro da gente, então vamos multiplicar. Keila, muito, muito obrigada. Nossa, você é um ser Sim. humano incrível, de verdade. Imagina. Já era fã da tua página, não sou a primeira, a Nath é a primeira, mas vou continuar sendo muito mais, porque, olha, direito e psicologia conversam muito. Não seria uma psicóloga da área de direito e forense, porque eu tenho algumas questões, alguns poréns dentro de mim, mas eu acredito muito que a gente ainda pode conversar várias vezes. Gratidão imensa, de Eu que verdade. agradeço. Eu que agradeço você pelo convite e todo mundo que nos acompanhou até agora. Cada Sim, comentário. agradeço todo mundo que estava aqui, que ficou, pessoas que ainda vão ver, obrigada. E semana que vem eu vou conversar com a Ana Carolina, que é parceira de graduação, e ela vai falar um pouquinho pra gente o que que é de menino e o que que é de menina, né? Que tem muita gente ainda que tem essa questão do rosa é da menina, do azul é do menino, a gente vai falar que não tem nada disso e vai contar um pouquinho mais. Ah, é Keila, um muito legal. beijão. Beijo. Nath, um beijão. Obrigada por estar aqui. A todo mundo que está aqui. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Tchau.